Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração, querido. Mais um dia, mais uma manhã, estou alegre e feliz por ter você aqui comigo, para juntos usufruirmos da palavra de Deus. Queridos, nós temos um tema glorioso nessa manhã e eu quero compartilhar com você. Que tema é esse? Inconstância. A inconstância muitas das vezes tem levado pessoas à ruína, oscilado, não é? E essa inconstância, muitas das vezes, ela vai definir a nossa história. E dentro, querido, desse tema eu tenho um texto da palavra de Deus, mas antes disso eu quero pedir a você que você compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. E você que está entrando pela primeira vez no canal, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e fazer o seu comentário aí para a glória de Deus. Então, querido, aprenda isso. Nós precisamos entendermos a palavra de Deus. Baseado nesse tema, inconstância, eu quero deixar um texto da palavra de Deus com você. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que nos diz assim a palavra de Deus: assim aquele que julga a estar firme, cuida-se para que não caia. Querido, essa palavra é uma palavra muito objetiva nessa manhã. Às vezes nós nos julgamos, não é? A sermos firmes, a ser constante, não é? A ter uma vida inabalável. Às vezes essa é a nossa concepção em relação à nossa trajetória cristã. Mas nós vamos ver aqui, queridos, alguns textos e alguns exemplos, personagens bíblicos, que em dados momentos eles foram inconstantes em determinada afronta, que foram ou levaram à contradição daquilo que eles verdadeiramente eram. Eu acho interessante o fato de alguns, não é, das grandes pessoas da Bíblia serem reconhecidos por certas características e terem falhado nelas. E nós vamos ver aqui, e eu achei isso muito interessante e preocupante, porque, na verdade, nós nos deparamos a cada dia com situações como essa em vida de pessoas ou até mesmo na nossa vida. Não é? Passamos por momentos que nos achamos não o gigante, mas em determinados momentos nos achamos aquele insignificante, não é assim? E nós precisamos ter uma constância, não podemos ser inconstantes. Olha só o que diz aqui esta palavra tão gloriosa para o meu, para o teu coração. Quando pensamos em Elias, por exemplo, logo nos vem à mente um camarada corajoso, não é assim? Um camarada que realmente cheio do poder de Deus, que confrontou e afrontou. Ele entrou lá no tribunal de Acabe e Jezabel, o rei e a rainha de Israel. E a Bíblia fala claramente aqui que ele disse que não iria chover, exceto pela tua palavra. Nós conhecemos bem esse texto da palavra de Deus. Ele confrontou lá no tribunal, ele foi corajoso ao extremo. E não somente isso, a Bíblia fala mais claramente e especificamente dessa pessoa, quando ele desafiou os profetas de Baal para um combate ou uma competição, que foi vencida quando ele invocou o nome do Senhor. Que momentos bem maravilhosos, assim poderíamos dizer, momentos que se manifesta a glória de Deus e coloca um ser humano num patamar ao ponto de nós reconhecermos ele ou a sua característica como um camarada corajoso, cheio do poder de Deus. Mas o que eu acho aqui, querido, interessante, é que o mesmo homem que chega no tribunal de Acabe, de Jezabel, e diz com toda autoridade para aquele rei e para aquela rainha que não iria chover, exceto pela sua palavra. E o mesmo homem que desafia ali os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, agora ele começa a cair em contradição à sua palavra. Por quê? Porque ele foi confrontado.
porque ele foi desafiado. Já parou para perceber isso, querido, quando nós somos confrontados com aquilo que às vezes nós temos dificuldade? Nós passamos então a sermos inconstantes, a sermos fracos e somos paralisados por alguma afronta, por algum desafio. Mas ele desafiou os profetas de Baal e venceu. Desafiou tanto Acabe quanto Jezabel e foi vencedor. Mas, no entanto, mais tarde, lemos como ele correu e se escondeu em uma caverna quando a rainha Jezabel decidiu matá-lo. O mesmo homem que desafiou tanto Acabe quanto Jezabel, desafiou ali os profetas de Baal, e a Bíblia diz que ele foi vencedor e destruiu e matou todos aqueles, agora estava se escondendo pelo um desafio de uma mulher. Ele teme, ele não foi constante, ele poderia ser constante e resolver o problema. Querido, o que eu quero trazer para cada um de nós nessa manhã? Quantas vezes nós nos deparamos com situações como essa e às vezes nos colocamos na mesma situação? Somos heróis, somos guerreiros, somos um leão em determinadas situações, em outras começamos a naufragar. Sabe por quê, querido? Porque somos seres humanos. E na verdade isso sempre vai acontecer, exceto que nós estejamos exaltando e entendendo que a nossa força não vem de nós, mas vem do Senhor. Então o texto ele nos mostra claramente que ele se esconde. Não só ele, mas quantos outros personagens bíblicos. Sansão era conhecido para sua força sobre-humana. A Bíblia diz claramente com qual ele poderia matar os filisteus com um só osso ou qualquer outro objeto que ele tivesse em suas mãos. Ele era cheio de uma autoridade, de um poder. No entanto, Sansão caiu pela imoralidade, porque ele achou que era capaz e que poderia fazer, e ele subestimou uma afronta de uma mulher. Querido, muitas pessoas estão caindo aí em contradição, estão sendo inconstantes, porque estão achando que a força vem dos seus próprios braços, que a força vem da sua intelectualidade, que a força vem de uma sabedoria humana, mas simplesmente de uma cultura humana. Mas na verdade não é. A nossa força ela vem do Senhor. Enquanto isso estiver, querido, na nossa memória, e nós reconhecendo isso, nós não vamos cair em contradição. Pelo contrário, nós vamos avançar. A Bíblia fala também, conhecemos a fé de Abraão, mas ele mentiu. Né? A Bíblia fala claramente que ele mentiu pelo menos 2 vezes ou 2 ocasiões, dizendo que a sua esposa Sara era sua irmã. Mas por que ele mentiu? Pela situação. Porque pelo medo de perder, ou poderia acontecer alguma coisa com ele mesmo. Querido, muitas das vezes as situações que nós estamos enfrentando, ela vai ser desafiadora para com a nossa vida. Realmente ela vai nos colocar em um lugar estreito, em calças justas, aonde as nossas decisões ela precisa ser analisada de uma forma extremamente correta. Porque se nós analisarmos de uma forma correta, entendendo que a nossa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor, nós não vamos ser de forma alguma inconstante. Pelo contrário, nós vamos continuar vencendo e rompendo em fé. É isso que o Senhor tem falado nessa manhã para cada um de nós. A Bíblia ela nos adverte. No versículo que nós acabamos de ler, ou no início deste vídeo, que é o versículo base, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 12. Assim aquele que se julga estar firme, cuide-se para que se não
caia. Às vezes, dados momentos da nossa vida, nós achamos que somos superiores. Achamos que nós somos fortes o bastante para resolver todos os problemas. Mas não entendemos, queridos, que nós somos extremamente frágeis. Há momentos na nossa vida, querido, que até conseguimos resolver algumas situações com a força do nosso braço. Mas a Bíblia fala, querido, de um domínio que está acima do domínio, não é, do mundo físico, que é o mundo espiritual, que só pode ser decidido e vencido espiritualmente. E isso acontece quando nós passamos, então, a entender o Senhor Jesus. Às vezes, há áreas em que você falha são as áreas nas quais você acha que é mais forte. Já parou para pensar nisso, querido? Às vezes são áreas que nós falhamos, né, que nós achamos que dominamos, que já estamos, já somos vencedores. São áreas que às vezes traz para a nossa vida, não é? Ruína, traz para a nossa vida decepção. Então a palavra nessa manhã é que nós estejamos sempre atento, vigilante, não é? E que de forma alguma venhamos ser inconstantes. Pelo contrário, sermos constantes, entendendo que a força vem do Senhor. É o que a Bíblia está nos dizendo. Se você soubesse, querido, que é fraco em certos assuntos, iria se manter alerta. Quando nós temos essa plena convicção que nós somos fracos, nós passamos a entender uma coisa, que precisamos de recursos. E recursos que não vêm de nós, ele vem de Deus. Mas se você pensa que é forte em outra situação, então você baixa a guarda, ou a sua guarda. Quando você acha que é forte, você acha que não é dependente de ninguém. Você então começa a achar que as suas próprias forças vai te livrar. E muitas das vezes somos decepcionados. Por isso que o apóstolo Paulo ele chega a dizer isso. Quando eu penso que estou forte, aí estou fraco. Porque a nossa força precisa estar no Senhor. Mas saiba disso, querido, a força desprotegida é uma dupla fraqueza. Por mais que tenhamos força, por mais que tenhamos mero conhecimento, não é? É necessário entendermos aqui que nós precisamos da proteção divina, da proteção do Senhor. Nós, querido, precisamos sermos cautelosos em áreas, não é, da nossa vida. Áreas que nós precisamos entender que somos vulneráveis. Mas basta agora, querido, entendermos uma coisa. Basta agora entendermos algo extraordinário. É que a nossa força, ela vem do Senhor. E eu quero lhe aconselhar. Mas baixe agora a guarda. Na área que você acha que é forte. E essa será a área na qual você irá falhar. Querido, é algo interessante que nós precisamos nos preocuparmos. Abaixar a guarda na área em que você e que eu achamos que somos fortes. Por quê? Porque quando isso acontece, nós achando que somos fortes, nós começamos então a entender que não é necessário buscarmos mais, que não é necessário nos consagrarmos mais, que não é necessário estarmos em constante oração ao Senhor, que não é necessário mais buscarmos recursos na sua palavra. Querido, essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. Que Deus nessa manhã possa lhe abençoar e lhe guardar. Mais uma vez eu quero orar com você e quero orar por você.
Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu quero orar por esta pessoa, por este irmão. Que ele possa ser impactado pela tua glória. E que de forma alguma ele possa ser inconstante mediante a situação, Pai, que venha contra a sua vida. Mas que ele possa entender que a força vem do Senhor. Esta é a minha oração, crendo no Senhor Jesus e na força do teu poder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz.